você a fazer uma oração antes de nós estarmos cantando esse cântico. Senhor, nós queremos, Pai, te dar a glória e o louvor essa noite. Nós queremos te exaltar com tudo aquilo que nós somos, Pai. Nós queremos dizer, ó Deus, que não importa a situação, nós estaremos sempre diante do Senhor, em louvor, em adoração, em gratidão, Pai. Ó Deus, nós sabemos que muitos aqui estão vivendo por momentos difíceis, mas Tu és o nosso Deus, o nosso auxílio. Tu és o nosso socorro no dia da angústia, Pai. Queremos te oferecer a glória, o louvor essa noite. Senhor, nós queremos, Pai, de verdade, de todo o nosso coração, o Senhor receba o nosso cântico essa noite, Pai. Oh Deus, Tua é a glória, Teu é o louvor. Nós jamais deixaremos a Sua presença, Pai.
és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, oh, Senhor. Oh, Deus, poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória seja Tu és a razão do nosso louvor. Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Tudo, ó Deus, é pra ti essa noite. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Dê a Ele o maior aplauso que você puder essa noite. Dê a Ele, querido. Dê a Ele. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluias. Glória a Deus. As crianças, por favor, aqui à frente para nós podermos. Amém. Não vamos orar por elas mesmo assim. Amém. Estenda suas mãos aqui, meus queridos. Amém. Estenda suas mãos. Vamos orar pelos pequeninos na casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos os pequeninos diante do Senhor. Nós te damos graças, meu Deus, pelos teus filhos na sua casa, na sua presença. Meu Deus, e nós te clamamos que a obra do Senhor, Pai, alcance os corações dos seus filhos. É a oração, meu Deus, que nós te fazemos nesse momento, no nome de Jesus. Dá graça, meu Deus. Meu Deus, dá crescimento para os seus filhos. Em o nome de Jesus, Pai. Proteja, meu Deus, guarda. Em o nome de Jesus nós te oramos, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Hein? Não? Eu estava chamando as crianças mesmo. Era as crianças mesmo que eu estava chamando. Porque as crianças estavam indo, né? Irmãos. Não, criançada, vai sentar aqui. Lá dentro, lá em cima, a lagoa, né? Com a chuva agora à tarde. Hein, crianças, lá em cima está tudo molhado, por causa da chuva, a lagoa lá em cima. Irmãos, graças ao Senhor Jesus, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 26, é o texto que nós vamos meditar hoje. Amém? Mateus capítulo de número 26, é o texto hoje da nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, irmãos. Não, nós vamos ler esse texto, e depois que nós lermos esse texto, eu gostaria que o senhor Elcio, né, viesse aqui, orasse ao Senhor, pela ministração da palavra do Senhor. Amém? 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres.
Verso 9. Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestai esta mulher? Ela praticou boa obra, boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Por favor. Graças e paz, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por estar na Tua presença, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado, ó Pai. E Pai, agora em nome de Jesus, ó Pai, nós viemos à Tua casa para cultuar ao Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome. Senhor, nós a louvamos e adoramos ao Senhor. Agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que nenhum coração saia daqui, ó Pai, assim como entrou, mas que saia cheio de conhecimento e cheio do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, fala conosco. Usa o Teu servo, ó Pai, para falar com o Teu povo, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que cada vez mais e mais possamos ter sabedoria e entendimento da Tua palavra. Ó Deus, que aquilo que o Senhor falar conosco hoje, que possa, ó Pai, estar não somente guardado aos nossos corações, mas que possa ser praticado, ó Pai, e que possa ser transmitido ao próximo também. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, fale conosco hoje e sempre, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 25, né? Eu aproveitei para ler a partir do verso 1, para situar onde as coisas estão acontecendo, em qual momento. A palavra do Senhor diz que Jesus acaba de ensinar e ele fala aos seus discípulos: olha, daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, foi 2 dias antes da traição de Jesus, 2 dias antes de Jesus ser preso, crucificado. Então Jesus, a palavra do Senhor diz que em Jerusalém, Jesus já tinha feito aquela entrada triunfal. Jesus faz aquela entrada triunfal 4 dias antes da sua crucificação, no dia 10 do mês de Nissan. A sua crucificação aconteceu no dia 14 do mês de Nissan. E aqui então está faltando 2 dias, aproximadamente o dia 12 do mês de Nissan, aproximadamente ali o mês de março, mais ou menos, março, abril, né? Então, a palavra do Senhor diz que os sacerdotes estavam preparando para prender Jesus, a traição, para trair. O verso de número 4 diz: e deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás com esse propósito. Com o propósito de Jesus, trair a traição, pegar Jesus a traição, a tocaia, né? Na verdade, a traição aqui significa isso, não a traição de um amigo, mas a traição daqueles que pegam a pessoa desprevenida, despercebida a respeito do que estava acontecendo e para acontecer. A palavra do Senhor diz que existia em Jerusalém uma cidade a 3 quilômetros
de Jerusalém, uma cidade chamada Betânia. Essa cidade chamada Betânia é a casa onde Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, Marta e Maria habitavam. A palavra do Senhor diz que Lázaro era um grande amigo de Jesus, uma pessoa a quem Jesus amava, a quem Jesus amou. E a palavra do Senhor diz que Jesus, no momento da morte de Lázaro, a palavra do Senhor diz que Jesus chorou por causa daquilo, né? Por causa desse ocorrido na vida de Lázaro, porque Jesus amava a Lázaro, né? E o ressuscitou dentre os mortos. A palavra do Senhor diz que Jesus ele está em Jerusalém, mas ele não fica em Jerusalém, ele vai para Betânia. Em Jerusalém, irmãos, existia o ódio. Em Jerusalém existia a conspiração para tirar a vida de Jesus. E Jesus, irmãos, embora todos os dias assistia no templo ensinando, mas ele sempre ia para Betânia, onde estava seu amigo e as suas irmãs. A palavra do Senhor diz que nesse dia 12 do mês de Nissan, Jesus em Betânia, ele foi convidado a ir à casa de um homem chamado Simão, o leproso. Alguns estudiosos acreditam que esse leproso era uma pessoa... Irmão Geraldo, por favor, fica lá na porta. Né? As crianças é para sentar perto da tia aqui, tá? Fica quietinho aqui. Irmãos, algumas pessoas acreditam que esse Simão é um leproso a quem Jesus curou. Agora, a palavra leproso na Bíblia, ela é parecidíssima com a palavra oleiro. Então há uma discussão, uma disputa, se realmente Simão era leproso ou se Simão era oleiro. E por ser oleiro, tinha capacidade de oferecer a Jesus o banquete que Jesus estava desfrutando ali naquele momento. Então há essa disputa. Algumas pessoas acreditam que se tratava de um leproso a quem Jesus curou. Algumas pessoas acreditam que, na verdade, aqui é a tradução, no momento da tradução, que houve esse equívoco de chamar ele de leproso, quando na verdade é oleiro, porque as palavras são idênticas, né? Cela de prender bandido, cela de prender, de montar em cavalo. Então, não faz tanta importância aqui nesse texto, porque o personagem principal desse texto não é Simão. A palavra do Senhor diz que, o verso 7, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, ele estava reclinado à mesa. A mesa, irmãos, naquela época, não era uma mesa semelhante à que nós temos hoje. Não é de maneira nenhuma a mesa daquele quadro de Leonardo da Vinci, aquele quadro, A Ceia do Senhor. Não é. Que os discípulos estão sentados, né, em pose para foto. Vocês já observaram que naquele quadro eles estavam sentados em pose para foto, não tem ninguém de costa, né? Então todo mundo, a mesa está aqui, todo mundo assentado assim na mesa, e nas cadeiras, porque naquela época não existia cadeira. Existia cadeira, mas no momento da refeição não era cadeira. No momento da refeição era poltronas, né? Algumas almofadas estendidas no chão, e a pessoa deitava ali como se fosse um divã. Não sei se você já viu na televisão, um divã de um psicanalista, que a pessoa fica sentada um pouco inclinada. Era naquele sentido que a pessoa ficava deitada, com os pés para trás. Um episódio semelhante a esse acontece em Lucas capítulo 7, onde uma mulher vem e chora aos pés de Jesus, molha os pés de Jesus com lágrimas e seca com os seus cabelos. Ou seja, aquela mulher, ela não entrou debaixo da mesa. Aquela mulher veio por trás de Jesus, porque os pés de Jesus estavam para trás, porque Jesus estava deitado, reclinado para frente à mesa. Com o seu braço esquerdo, as pessoas se escoravam, e com o direito pegava comida na mesa e comia, né? Então Jesus estava aqui nesse momento
reclinado sobre a mesa da refeição. Então uma mulher, ela traz um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, irmãos, é o nome do vaso. E esse vaso de alabastro estava cheio de unguento, estava cheio de nardo. Amém? Eu já vi muitas pessoas falando a respeito do alabastro que a mulher derramou em cima de Jesus. Não foi alabastro, porque alabastro é o nome do vaso, né? Vaso de vidro, vaso de cerâmica, vaso de barro, vaso de alabastro. E esse vaso de alabastro estava cheio de uma preciosidade, uma especiaria, bálsamo, nardo, provavelmente, irmãos, uma especiaria vinda da Índia. Era o que aquela mulher tinha dentro daquele vaso de alabastro. Aquela especiaria, irmãos, era tão cara que custava 300 denários, porque nós vemos isso quando o apóstolo do Senhor, que caminhava com o Senhor, Judas, aquele que o traiu, reclamou daquela mulher, dizendo: por que esse desperdício? Por que não se vende esse nardo por 300 denários e não dá aos pobres? A Bíblia diz em João capítulo de número 8, que aquele homem, ele disse isso, porque ele, que era o tesoureiro, ele que guardava a bolsa, e ele pegava o dinheiro, ele roubava da bolsa que as pessoas contribuíam com o ministério de Jesus. Então, na verdade, não é que ele estava preocupado com os pobres, mas ele queria ter o dinheiro em mãos para se valer dele no momento que ele quisesse. Então, por causa disso, nós sabemos que aquele vaso de alabastro custava 300 dias de serviço. 300 dias de serviço braçal. Mais de um ano de trabalho, irmãos, porque em um ano de trabalho não se trabalha todos os dias no ano. Então, mais de um ano de trabalho, aquela mulher tinha reunido, tinha em mãos aquele vaso de alabastro. Aquele vaso de alabastro era específico, era uma especiaria para ungir os corpos, os cadáveres, em preparação para o sepultamento. Uma coisa interessante, um dado interessante nesse texto é que aquela especiaria era especial para se embalsamar corpos. Era a preparação para o corpo para ele ser sepultado. Mostrando dessa maneira, irmãos, que essa mulher que toma essa atitude, a palavra do Senhor diz que é Maria, irmã de Lázaro, eles tinham um entendimento, eles tinham o conhecimento de que Jesus estava próximo de ser traído, de ser entregue nas mãos dos gentios para ser crucificado. A palavra do Senhor, inclusive, diz, no verso de número 2, sabe que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, não foi nada, irmãos, que tenha pego Jesus de surpresa, que pegou Jesus desprevenido de maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz que os seus apóstolos haviam sido avisados, e as pessoas íntimas de Jesus, por exemplo, essa Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, tinha tanto conhecimento, irmãos, que isso iria acontecer, que ela desfez de um vidro de nardo, um vidro de alabastro cheio de nardo, e ela unge Jesus. E Jesus testifica a respeito daquela mulher que, olha, ela fez uma boa obra para comigo, porque ela tem me preparado para o meu sepultamento. Ela ungiu o meu corpo, ela me preparou com unguento para o meu sepultamento. Deixando claro, irmãos, que a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus não foi algo que fugiu ao controle de Deus, que fugiu ao controle de Jesus. Pelo contrário, Jesus, irmãos, ele diz que nenhum profeta poderia morrer fora de Jerusalém, e ele sobe a Jerusalém sabendo que ele seria entregue nas mãos dos gentios, e isso tudo para pagar o preço do pecado da humanidade em si mesmo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que naquele meio, Marta, que estava servindo Jesus,
Lázaro, que estava sentado com ele à mesa, porque era seu amigo, e foi convidado também por Simão, o leproso, para estar assentado com ele à mesa. Então Maria, sua irmã, pega, irmãos, aquele unguento e unge Jesus para o seu martírio, para o seu sepultamento. Ela se desfaz de uma coisa preciosa. E o resultado, irmãos, de toda essa ação, de todo esse cenário, é que Jesus, ao ouvir Tomé, os discípulos, Tomé não, Judas, repreendendo aquela mulher, por causa do desperdício. Olha, irmãos, que desperdício, você pegar 300, o salário de um ano, um dinheiro de um ano de trabalho, e derramar sobre a cabeça de Jesus. Eles acharam aquilo um absurdo, porém, Jesus fala para aquela mulher, fala para todas as pessoas que estavam ouvindo. Jesus, ele diz, mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela pratica uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade eu vos digo, que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Então Jesus, irmãos, ele conclui toda essa cena dizendo, não, o que essa mulher fez não foi uma extravagância, e nem cometeu erro em fazer isso. Na verdade, eu vos digo que em qualquer parte do planeta, em todo mundo, onde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada para a sua memória, para a memória sua. Então aqui, irmãos, Jesus, ele coroa aquela mulher com algo que é tremendo. A memória daquela mulher duraria eternamente por causa da ação que aquela mulher fez com relação a Jesus. Amém? Glória a Deus. Até agora eu só contei o que aconteceu. Amém? Até agora eu só expliquei aqui, só fiz como a título de introdução, eu só expliquei o que aconteceu nesse momento. Talvez não era necessário para alguns irmãos que já têm esse conhecimento a respeito desta passagem, outros não é? Outros podem não ter entendido completamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Mas até agora, eu só falei o que de fato aconteceu. Agora, o que isso tem a ver conosco? Em que isso nos toca? Quais são as lições, irmãos, que esse texto ele traz para as nossas vidas, hoje, agora? Irmãos, nós observamos uma coisa. As pessoas, irmãos, essa mulher que é em vários congressos de louvor e adoração, essa passagem ela é lida como um símbolo de adoração a Deus, como um símbolo de devoção ao nosso Deus, como símbolo, irmãos, de desprendimento a respeito daquilo que é importante, que nos é caro, em favor de Jesus, em favor da sua obra, em favor da pessoa de Deus e de tudo aquilo, irmãos, que Ele tem para fazer no mundo. E isso é verdade, irmãos. É bem isso que esse texto diz. Agora, o que nós temos que acrescentar com relação a esse texto é, essa mulher, ela estava servindo a Jesus, não, irmãos, de uma maneira despercebida. Pelo contrário, essa mulher estava servindo a Jesus entendendo o plano de Deus. Essa mulher, irmãos, ela tinha sido revelado a ela pelo Espírito Santo, através de ouvir aquilo que Jesus dizia, porque aos discípulos, irmãos, era dito a respeito de Jesus que ele morreria pelo pecado dos homens, que ele seria entregue nas mãos dos
dos fariseus, dos judeus e dos gentios, mas aqueles homens, irmãos, que andavam com Jesus, isso passava despercebido. É tanto, irmãos, que no momento da sua crucificação, os discípulos nada entenderam, e eles se ausentaram de Jesus. O apóstolo Pedro o traiu, o apóstolo Pedro o negou, porque não entenderam qual foi o plano de Deus. Mas essa mulher não. A palavra do Senhor deixa claro, irmãos, nesse texto, que essa mulher, ela tinha conhecimento do sepultamento de Jesus. Ela tinha conhecimento, irmãos, de que uma pessoa que era condenado por algum crime, ele não podia passar por embalsamento. Ele era, irmãos, desprezado completamente. Ele era deixado lá na cruz. Jesus não foi deixado lá, irmãos, por causa do dia de sábado. Você pode olhar lá no texto que eles mandaram tirar ele da cruz por causa do sábado, que era muito importante. Ele é tirado e colocado dentro de um sepulcro novo de José de Arimateia. Mas essa mulher, ela tem um entendimento a respeito disso. Ela já preparou o corpo de Jesus antecipadamente para que esse Jesus, ele fosse crucificado e ele passasse por tudo aquilo que ele tinha que passar. Agora, a palavra do Senhor, irmãos, faz o seguinte: depois que essa mulher, com entendimento, com conhecimento da palavra do Senhor, não foi apenas com boa intenção, irmãos, ou com aquela boa intenção momentânea, mas uma mulher que ouviu aquilo que Jesus tinha dito e entendeu. Ela estudou, ela ouviu com cuidado o propósito de Jesus. Jesus tinha um propósito, e embora esse propósito nos pareça diferente, né? Porque como o propósito de morrer, o propósito de ser entregue nas mãos dos gentios, mas era o plano de Deus. Dentro, irmãos, do plano de salvação do Senhor, Deus, a respeito das nossas vidas, estava incluído Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. Amém? Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria remissão de pecados, irmãos. A palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos curados. Jesus, ele tinha por obrigação divina, irmãos, de cumprir a justiça. O salário do pecado é a morte. Jesus havia de morrer no nosso lugar. Nós somos salvos, irmãos, não é por causa da nossa bondade, mas nós somos salvos, é porque Jesus, ele pagou o nosso preço lá na cruz do Calvário. Esse, irmãos, é o Evangelho, é o cerne de tudo aquilo que Deus revelou a nós, de que se Jesus não tivesse pagado o preço do pecado, Jesus, ele não te deu o poder de não pecar. Jesus não te transformou em você, não transformou você em um super crente, em um super santo. Não, o que Jesus, irmãos, fez na verdade, não foi mudar você de pecador para santo. O que Jesus fez foi pagar a pena do pecado que estava sobre nós, que nos era contrária. Ele pagou ela na cruz do Calvário, e hoje nós somos pecadores perdoados. Amém? Alguns pecadores não são perdoados, porque não aceitaram ao Senhor Jesus nem o seu sacrifício na cruz do Calvário, não se arrependeram e aceitaram ao Senhor Jesus. O nosso caso é diferente. O nosso caso nós somos perdoados pelo ato salvador de Jesus na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Isso era necessário. Não haveria possibilidade de salvação se Jesus não tivesse ido até a cruz do Calvário e pagado esse preço por mim e por você. Essa mulher entendeu isso, irmãos. Essa mulher, ela age no mundo espiritual. O que ela fez, irmãos, tem repercussão eterna. O que essa mulher fez teve uma repercussão eterna. Foi uma atitude espiritual. Ela teve, irmãos, como uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito Santo. Ela é espiritual, e a sua atitude
ela tem essa mesma essência, e o que ela fez durou e durará para a eternidade toda. Em todos os lugares onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo for pregado, as pessoas saberão que Jesus não foi assassinado, que Ele entregou a sua própria vida por nós, lá na cruz do Calvário, em demonstração de amor por mim e por você, a ponto do apóstolo Paulo, em Romanos, dizer: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande questão, irmãos, da atuação dessa mulher é isso, que ela deixa claro para todo mundo que Jesus, ele não foi pego de surpresa. As coisas, irmãos, não chegaram e atropelaram o ministério de Jesus. Pelo contrário, todas as coisas que aconteceram com Jesus já haviam sido profetizadas, e as pessoas que faziam parte do ciclo de intimidade de Jesus já tinham entendido isso nas suas vidas. Olha, eles já tinham entendido que Jesus morreria na cruz do Calvário para a remissão dos pecados daqueles que o amassem e entregassem suas vidas a Ele. Então, por causa disso, que é inevitável você falar a respeito, irmãos, do ministério de Jesus, da salvação que Jesus preparou para mim e para você, sem levar em consideração isso, que Jesus não foi assassinado, Jesus foi sacrificado. Ele se entregou, irmãos, como demonstração máxima de amor ao Pai, em obediência àquilo, irmãos, que Deus queria fazer com relação à humanidade. Foi isso que aconteceu. Nós lemos, Jesus, ele avisou aos seus discípulos, e aquela mulher já tinha, irmã de Lázaro, que estava sentada com ele à mesa. Marta estava ajudando a servi-lo, ela que estava entrando com comida, trazendo comida, servindo as taças. E Maria, sua irmã, aquela irmã que gostava de ficar sentada aos pés de Jesus, para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Vocês lembram daquela passagem onde Lázaro recebe Jesus em casa? Marta está correndo para servir a Jesus, e enquanto Maria estava sentada aos seus pés ouvindo a sua palavra, prestando atenção naquilo que Jesus estava ensinando. Então Marta, angustiada em tanto trabalho que ela estava fazendo, enquanto Maria nada fazia, ela repreende Maria e fala com Jesus: Jesus, mestre, você não está vendo que eu estou te servindo? E essa mulher, e Maria, está aí assentada te ouvindo? Então Jesus fala: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Amém? Ela escolheu o melhor. Ela escolheu, irmãos, sintonizar a sua mente com a mente de Cristo, o seu coração com o coração de Jesus. Ela se preocupou, irmãos, em entender qual é o plano de Deus. É impossível você servir a Deus sem você discernir aquilo que é propósito de Deus fazer. Do mesmo jeito, irmãos, que é impossível, se nós formos fazer uma casa, os pedreiros chegar lá para começar a edificação, sem entender qual é o plano arquitetônico. O que o engenheiro pensou para aquela construção? Onde vão ficar os quartos? Onde vão ficar o banheiro? Onde vai passar a rede elétrica? A rede hidráulica? Onde vai passar todas essas coisas? Como é que vai ser o telhado? O tamanho? Como é que é essas coisas? O indivíduo só tem a capacidade de servir de uma maneira integral e inteligente, se ele entender qual é o projeto, qual é o plano de Deus. Maria, irmãos, ela, uma daquelas pessoas que se importava com essas coisas. É impossível ser de maneira diferente, irmãos. É impossível o indivíduo tratar a respeito de salvação, tratar a respeito de vida eterna,
sem ter entendido anteriormente qual é o plano de Deus. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer fazer na sua existência? Qual é o plano de Deus, irmãos, que dá valor para a sua vida, valor para a sua existência? A sua vida vale, porque Deus tem um plano para ela. Amém? Deus tem um plano para ela. Deus te deixou, Deus te sustenta, Deus te criou, Deus te sustenta com vida, porque Ele tem um plano para você. Você, irmão, só tem senso de importância se você entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Em que você pode, irmãos, se inserir dentro do plano de Deus para fazer com que a obra do Senhor seja edificada. E não é como uma indústria onde a pessoa tem aquela linha de montagem e a pessoa fica aqui, tanto de pessoas assim na linha de montagem, a esteira vai passando com um tanto de pecinha, cada pessoa só faz uma parte, e ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer lá no final. Uma linha de montagem. Não é assim, irmãos. A obra de Deus é manufaturada. A obra de Deus, irmãos, precisa dos obreiros, das pessoas que foram chamadas, irmãos, por Ele, entender qual é o plano do Senhor. A palavra do Senhor diz: eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo meus amigos, porque o servo não sabe nada que faz o seu Senhor, mas eu tenho dado a conhecer a vocês toda a vontade do meu Pai, todo o plano do meu Pai. Eu tenho, tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho permitido, eu tenho dado a vocês conhecerem e saberem todas essas coisas. É plano de Deus, irmãos, que o indivíduo sirva ao Senhor sabendo: olha, eu vou à igreja, eu sei porque eu vou à igreja, eu sei o valor que tem isso, eu sou fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento de quão importante isso é dentro do reino de Deus. Olha, eu participo do ministério de louvor, eu participo do ministério de homens, eu participo do ministério feminino, eu participo do ministério de jovens, de ministério de evangelismo, porque eu sei onde Deus quer chegar com a igreja. Eu sei onde Deus quer chegar com a minha vida. A minha vida vai ser canal de bênção para alcançar outras pessoas. Eu sei que a minha ação dentro do reino de Deus pode, irmãos, fazer a diferença na vida de outras pessoas, inclusive da minha, para a salvação. Amém? Irmãos, a salvação é uma mensagem. Amém? O poder de Deus para a salvação é um conhecimento, é uma mensagem, é uma notícia. A palavra evangelho significa notícia, boa notícia. Que boa notícia é essa? Essa boa notícia, irmãos, ela descreve o plano de Deus para o homem, descreve o plano de Deus para a humanidade. É importante você entender. Amém? É importante você entender aquilo que Deus, Ele quer fazer. Essa mulher entendeu, essa mulher entendia, e entendendo, não sendo displicente, não agindo, irmãos, de qualquer maneira, ela entra até a presença do Senhor. E nesse momento eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, há diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa de Deus. Essa diferença, ela é imperceptível. Eu acredito que ela é imperceptível para a pessoa que... Ela só é perceptível para mim, na minha própria história. Eu não consigo saber de verdade se a pessoa ela é só religiosa ou se ela é de verdade serva de Deus. Não existe uma máquina de medir, né, o que está acontecendo no coração de outra pessoa. Mas existe essa diferença. Ela é auto-evidente, claro, mas eu gosto sempre de ressaltar para os irmãos sempre terem a capacidade, a oportunidade de examinar a própria vida, para saber em qual categoria você faz parte. Irmãos, eu, antes de me converter, eu vivi uma vida, né,
Hoje, normal, um jovem normal, gostava de muito de festa, muito de passear, bebia muito, né? Eu era bem problemático, na escola, como filho, eu era bem problemático. Em um determinado momento da minha vida, eu percebi, irmãos, que a minha vida não tinha sentido. Não tinha nada na minha vida, irmãos, pelo qual que eu tivesse eleito assim na minha vida, escolhido na minha vida, que merecesse eu viver de acordo com aquilo. Eu já desejei, inclusive, entrar no exército. Eu pensava, puxa vida, eu preciso de uma filosofia de vida. Eu preciso viver de acordo com eu preciso viver de acordo com uma ética. Eu preciso viver de acordo com uma estrutura moral. Eu pensei, no exército tem disciplina, hierarquia, motivo para viver. Eu vou viver para defender o meu país. Embora o Brasil não é um país que tem uma tradição de guerra, você acredita que eu já tive vontade de ir em guerra, irmãos? Eu acredito que outros rapazes também já pensaram nisso, de ir disputar uma guerra, pegar em rifle, metralhadora, assim ó, como uma expressão, sabe de quê? De sentido para a minha vida, irmãos. Como buscando valor para a minha vida. Eu pensava, se eu morresse por algo que é maior do que eu, a minha vida teria sentido. Eu estava caçando valor, eu estava caçando sentido para a minha vida. Vocês entendem isso? Essa é a minha história, mas eu acredito que todo mundo caça motivo para viver. Algumas pessoas elegem uns motivos menores, outros uns motivos que a gente pode chamar de mais nobre. Mas todo mundo, irmãos, busca motivo para viver. Se a pessoa não tiver um motivo para viver, a vida dele não vale nada. Então algumas pessoas vivem para a família, algumas pessoas vivem para o trabalho, algumas pessoas... Mas todo mundo precisa de um motivo para viver. Eu vou viver de acordo com isso, eu vou viver de acordo com aquilo. Eu queria ir para o exército, eu pensava que se eu fosse para o exército, eu seria muito legal. Até que um dia, a nossa igreja, era lá naquela rua, você sabe onde é? Lá na CEMIG, onde é a CEMIG hoje. E o pastor Sérgio tinha feito uma gincana. Qual grupo de irmãos ia conseguir levar mais irmãos na igreja? O Rômulo, eu não conhecia. Eu conheci o Rômulo, não era íntimo assim, não era amigo do Rômulo. Ele tinha ido lá em casa, o Peterson trabalhava com ele lá no irmão Joaquim. Eu, não. Ele tinha intimidade com o Peterson, não comigo. E ele, o que ele fez? Ele convidou o Peterson, falou com o Peterson, por favor, lá nos jovens está tendo uma gincana para saber quem vai levar mais gente para a igreja. Então, vai para você me dar uma moral, para você me ajudar. Parceria. Aí, irmãos, o Peterson, no dia de ir, o Peterson foi para a casa dele lá na roça. Quando foi domingo, na hora que o Rômulo chegou lá em casa para pegar o Peterson, para eles ir lá, para eles ganhar a caixa de bombom, eu falei, não, o Peterson aqui não, o Peterson está para a roça. Não, você está brincando comigo. O Peterson acabou comigo. Vou passar vergonha, não sei o que tem. Ô Taperão, faz favor para mim, Taperão. Cara, vão lá na igreja comigo hoje só por causa disso e disso e disso. Falei, eu vou. Não, você me espera, eu tomo banho. Tomei banho, vesti roupa rapidinho, fui com o Rômulo para a igreja, irmãos. Quando eu chego lá na igreja, eu fiquei sentado, como todo visitante, lá na última cadeira, com um tanto de problema existencial, sentimental, todo arrebentado. E aí, eu olhei, totalmente infeliz, caçando motivo para viver, e eu vi a Paola, a Débora, a Verônica, Leidinha, e um tanto de pessoas, o Wagner, os irmãos da primeira geração aqui, sabe quais eram as pessoas, né, que compunham? Irmãos, era um culto de domingo, a igreja estava toda lá, e eu achei aquele negócio, irmãos, tão interessante. Os jovens, irmãos, todo mundo bem vestido, com cara de crente. Você olhava na cara deles assim, você sabia que ali ninguém usava droga, que ninguém bebia, que ninguém, irmãos, namorava de uma maneira que contrariava a vontade de Deus,
pessoas, irmãos, que tinham um padrão moral para viver. Eu olhei aquilo ali, irmãos, eu falei, meu Deus, eu não preciso ir para o exército, não. Eu tenho uma disciplina aqui que eu posso seguir. Eu vou seguir essa disciplina, essa doutrina, por quê? Porque essa rapaziada está fazendo e está dando certo, está todo mundo feliz e eu estou triste. Parece que eu estou desfrutando de tudo que essa vida tem para dar. Mas isso só está me causando vazio existencial, só destruindo a minha alma. Esse negócio serve para mim. Eu vou ficar aqui junto com esse pessoal. Nesse dia eu fui embora para casa, irmãos, e nunca mais eu saí da igreja. Nunca mais eu saí da igreja. Mas eu garanto para vocês que eu não era salvo. O X da questão é esse. Eu queria, irmãos, aquela estrutura religiosa, aquela estrutura já ia me fazer bem. Vocês entendem isso? Aquela estrutura religiosa já ia me fazer bem. Já era algo que eu estava buscando e já era algo que minha vida precisava. Então a estrutura religiosa, na minha experiência eu posso dizer isso, ela é também importante, irmãos, ela é a porta de entrada. Então eu participei das coisas na igreja, eu comecei a visitar, todo domingo eu estudava, mas todo domingo na escola dominical e no culto à noite eu estava, e às vezes eu faltava aula no meio de semana para ir para a igreja. Estava gostando demais daquele negócio, sabe? Até que então, a igreja mudou para cá, era dividido aqui, tinha uns bancos de madeira, os irmãos lembram dos bancos de madeira que está até lá no Taperão? Precisava de pintar aqueles bancos de madeira. Aí o pastor Sérgio, aí eu vim e me disponibilizei para ajudar a pintar, para trabalhar. Eu fiquei aqui trabalhando com o pastor Sérgio. O irmão Joaquim viu eu ajudando os irmãos, ficou pensando, puxa vida, o Júlio, ele está estudando aqui, não tem trabalho, o menino está chegando na igreja agora, porque é crente. Quando o outro vem para a igreja, irmãos, quando a pessoa é crente de verdade, a gente é crente, e a pessoa vem para a igreja, eu sou assim, ó, a pessoa, eu não conheço a pessoa, talvez eu tenha até algumas dificuldades com a pessoa, mas quando ele entra aqui, irmãos, eu fico bobo, sabe, me foge a razão total, sabe, e eu já quero fazer de tudo para abençoar a vida da pessoa, para ajudar a pessoa. Irmãos, eu ajudo financeiramente do pouco que eu tenho, eu quero ajudar a pessoa. Eu vejo um jovem chegando na igreja, irmãos, quando ele entra na igreja, eu penso, meu Deus, o que é que eu posso fazer para essa pessoa, para me ajudar ela? O irmão Joaquim é desse jeito. Aí o irmão Joaquim me chamou para trabalhar lá na mercearia, eu fui trabalhar, fiquei trabalhando, e eu confesso que eu fui um péssimo funcionário. Se fosse hoje, talvez eu seria um funcionário melhor. Eu li a Bíblia demais, irmãos. Eu saía para orar. Se eu fosse entregar um gás na casa da pessoa, irmãos, era 40 minutos de pregação, quando eu ia entregar um gás ou uma compra, sabe? Eu não entendi o negócio direito, eu pensei que tudo era igreja, né? Eu esqueci que tinha hora de trabalhar, era tudo ministério para mim. Então, um dia, eu tinha um congelador no lugar que hoje eles tinham uma separação ali, irmão Geraldo. Você lembra que vendia geladeiras e coisa lá dentro? Tinha um freezer encostado assim, lá no canto onde tinha uma janela. Eu escorei ali, irmãos, e eu comecei a ler o Evangelho de João. E eu lendo o Evangelho de João, irmãos, eu sempre tive prática de leio até com uma certa velocidade. Eu tive uma experiência com Deus, irmãos. Eu tive uma experiência com Deus, assim, ó, onde todas as coisas que eu tinha lido na Bíblia, todas as coisas que eu tinha ouvido falar de Jesus, todas as coisas, irmãos, que já tinha sido colocado em mim, que estava depositado dentro de mim, de uma maneira, irmãos, em um momento, todas essas coisas fizeram sentido para mim. E eu, irmãos, tive assim, eu não sei se no corpo, fora do corpo, né, como diz o apóstolo Paulo, não foi tão intenso assim, mas, irmãos, na minha mente, foi como se eu tivesse lido a Bíblia, a crucificação de Jesus, e como se eu tivesse vendo Jesus diante de mim, com base na imagem que eu retirei da leitura da Bíblia. E
naquele momento que eu vi Jesus crucificado, eu entendi, irmãos, que era comigo que ele estava falando, que aquilo foi para minha salvação, que aquilo foi como amor pela minha vida, e que Deus, irmãos, ele queria fazer aquela obra na vida de outras pessoas, que Jesus queria que as pessoas fossem salvas. Eu entendi, irmãos, em um momento o reino de Deus, ele se abriu para mim naquele momento, irmãos. E naquele momento eu deixei, não era somente mais eu caçando um motivo para me viver, uma filosofia para me viver de acordo com ela, uma doutrina para me viver de acordo com ela, mas a partir daquele dia eu me liguei a Jesus, eu passei a amar Jesus. Jesus deixou de ser para mim um conceito e passou a ser para mim uma pessoa, irmãos, que me acompanha, que me ama, que luta por mim, que espera algumas coisas de mim. A partir daquele dia minha oração foi diferente, não as palavras foi diferente, mas a convicção de que Deus mora em mim, de que Deus está comigo, que Jesus, irmãos, ele caminha comigo, que Jesus, irmãos, ele sente, ele vê, ele tem propósitos, ele é uma pessoa e ele se revelou a mim, irmãos, naquele dia, me livrando da religião e me conectando, irmãos, à espiritualidade verdadeira, ao mundo espiritual, à sua pessoa, me religando a Deus, me dando vida. E naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia, irmãos, eu passei a sentir coisas diferentes. Naquele dia eu passei a entender o mundo de um jeito diferente, porque eu entrei na igreja por causa de uma doutrina, porque eu queria obedecer alguma coisa além de mim mesmo. Mas eu descobri Jesus lá na igreja. Jesus está nesse lugar, irmãos. Jesus está nesse lugar. Quando você sobe para adorar o Senhor aqui, irmãos, você pode ter certeza que não é somente uma atividade religiosa. É um elogio diretamente feito, irmãos, a Jesus Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, que se alegra com a nossa vida, que vai voltar para nos buscar, irmãos, para nós passarmos a eternidade toda com Ele. Irmãos, eu confesso para vocês uma coisa, eu posso ensinar, eu posso pregar, mas esse estalo, esse germinar da semente, que é a palavra do Senhor dentro da mente do indivíduo, eu não tenho poder nenhum sobre ele, eu não tenho nenhum poder, eu não tenho nenhum domínio sobre ele. É graça do Espírito Santo do Senhor, é graça de Deus, é salvação de Deus, é operação de Deus sobre a vida do indivíduo. Agora, irmãos, o básico, o que eu posso fazer é dizer para você uma coisa: existem profundidades no relacionamento com Deus, no entendimento, irmãos, a respeito de quem é Deus e dos seus propósitos para com as nossas vidas. E Deus tem mais para você. Amém? É isso. Deus tem mais para você. Essa mulher, então, depois que ela entendeu, ela teve essa revelação de Deus, ela nasceu de novo de Jesus, e depois que isso aconteceu, sabe o que ela fez? Ela foi lá, irmãos, ela pegou seu vaso de alabastro, 300 denários, era, irmãos, um dinheirão, era um super dinheiro para aquela família. Seria para nós hoje, né? Uma pessoa que ganha 2 salários, seria o equivalente a 24 salários. No mínimo, 12, Derlane, 12 vezes 2 é 24, Derlane. Eu não estou igual a Dilma que você encontra errada, não. Tá? Aqui, olha. Ou um salário mínimo, arredondando para R$1.000, 12 mil reais. É como se a Derlane, mas o Márcio, chegasse e desse 12 mil reais para uma pessoa. Assim, olha, a gente está jantando, a gente está comendo, aí eles vão lá, irmãos, né? Uma família mediana, nem rico, nem pobre, vai lá e pega 12 mil reais e derrama na cabeça de uma pessoa. R$1.000 por mês. Amém, irmãos?
R$1.000 por mês. Um salário mínimo não é R$1.000? 900 e uns quebrados? Eu arredondei para 1.000. 12 meses, 12 mil reais. É a mesma coisa, irmão, de pegar 12 mil reais, uma pessoa que está precisando das coisas, e pegar e derramar sobre a cabeça de uma pessoa, e dispensar sobre o sepultamento, honrando aquele que iria pagar o preço da salvação por todos nós. Vocês estão entendendo isso? Agora, em toda parte do planeta, em todas as eras, onde essa palavra for pregada, o nome daquela mulher vai ser lembrado, para a memória dela. Irmãos, essa mulher fez uma coisa extraordinária, por amor a Jesus, a quem ela conheceu profundamente. E por causa da sua ação extraordinária, Deus concedeu a ela, irmãos, uma honra que eu queria. A honra de ser lembrado. A honra, irmãos, de onde o evangelho fosse pregado, as pessoas falassem: olha, existia um pastor, homem de Deus, por causa de coisas extraordinárias. Pessoas que conhecem a Jesus têm capacidade de fazer coisas extraordinárias. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso, irmãos? Pessoas que conhecem a religião têm coragem de fazer coisas que comum dentro da estrutura religiosa. Pessoas que conhecem a Jesus têm coragem de dar a própria vida por amor do evangelho. Vocês entenderam a diferença? Pessoas que conhecem a Jesus têm coragem de oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isso que Deus, Ele quer. Ele quer que você conheça a sua obra. Ele quer fazer coisas grandes através da sua vida. Amém? Ele quer fazer coisas grandes através da sua vida. Ele quer que você o conheça pessoalmente, numa experiência pessoal, salvadora, poderosa. Deus tem isso para você, meu querido. Amém? Agora, você olha, qual é o nível, qual é a porcentagem de pessoas que descobrem a Jesus, irmãos, de uma maneira tão poderosa? Eu acredito que é muito pequena, irmãos. É muito pequena. A grande maioria chega na religião e fica só na religião, e fica só no cabelo, irmãos, e fica só na saia, e fica só na campanha, no me dê cá, me dá lá, Senhor, sabe? No eu quero que Deus faça, e esquece que a coisa mais importante é Jesus, irmãos. Ele se apresentar a você como ele se apresentou a Isaías, como ele se apresentou aos apóstolos do Senhor, de uma maneira pessoal, de uma maneira poderosa. Deus, Ele quer isso para a sua vida. Ele vai mudar a sua vida, irmãos. Todos os dias, quando você entrar dentro da igreja, você vai falar: eu estou na casa do meu Pai, eu estou na casa do meu Senhor, do meu Salvador. Eu sirvo ao meu Deus, eu não sirvo ao homem, eu não sirvo ao pastor, eu não sirvo à igreja, eu sirvo a Deus. A igreja é beneficiada por causa de Deus e não o contrário. Deus, irmãos, Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Quantos entenderam essa palavra, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor.